Vamos seguir? A gente estava concordando em tudo até agora. Vocês querem que pare aqui? Vamos encerrar aqui, então? Vamos encerrar o hoje. Bom... Cadê os trotskistas dessa bancada, meu Deus? O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, disse ontem que Jair Bolsonaro não foi descortês ao chamar a ativista sueca Greta Thunberg, a pronúncia é essa mesmo? Isso. De pirralha. Isso. Ô, Paulinha, conta pra gente essa história. Desde o começo, né? Vamos recapitular, do início... então, desde o que falou o presidente Jair Bolsonaro, que estava ali sendo questionado por jornalistas, se estava preocupado com a morte daqueles 2 indígenas da etnia Guajajara em um atentado que aconteceu no Maranhão no final de semana. E aí ele, para responder a isso, quase invocou a Tabata, mas depois percebeu que era a Greta e resolveu falar assim: a Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha. Então, foi o próprio Bolsonaro que, enfim, resolveu invocar aí o nome da menina. E aí, o que é que aconteceu, Aros? As pessoas começaram a repercutir, claro, que essa declaração. A Greta realmente tinha feito um post lá nas redes sociais dela, quando da morte dos índios. Então ela publicou um vídeo que trazia até umas imagens meio gráficas a respeito, e ela tinha escrito assim, ó: indígenas estão sendo mortos por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. De novo e de novo, é uma vergonha que o mundo permaneça calado sobre isso. Então talvez Bolsonaro tenha visto, né, essa colocação, resolveu levantar o nome dela, e aí aconteceu isso daí. Não é a primeira vez que a Greta faz isso. Pega um lance aí de crítica, né, pirralha seria a palavra, e coloca como descrição dela no perfil das redes sociais. Na bio. Na bio. Então ela foi lá e colocou um pirralha na bio. Ela já fez isso com o Trump. Porque quando a gente começou a falar da Greta aqui, inclusive no Morning Show, foi exatamente quando ela fez aquele discurso na ONU, que ela estava com aquela força ali, muita gente criticou, outras pessoas acharam ela uma jovem super engajada. A gente tem até o videozinho aqui para lembrar, para vocês lembrarem da imagem da Greta. Era um discurso forte mesmo, em que ela se dirigia a essa geração que está no comando de uma forma muito firme, tipo, vocês querem que a gente ainda tenha esperança, olha, a humanidade está à beira da extinção, né? Ela falava, então tinha ali esse vídeo viralizou, muita gente vai contactou, acabar. achou ela uma figura incrível, e muita gente também, enfim, a criticou. E na época o Trump, o que ele usou de ironia para falar sobre o comentário da Greta? Ele falou assim: ela parece uma garota jovem e muito feliz que espera um futuro brilhante e maravilhoso, tão bonito de ver. E aí ela usou essa frase do Trump também na biografia dela para se descrever por um tempo. Ela colocou lá, uma jovem muito feliz que espera um futuro. Então, assim, ela já tinha usado disso, não é uma novidade. E aí, logo depois dessa declaração, teve o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, afirmando que de forma nenhuma o presidente foi descortês ao chamar a Greta de pirralha. Então, de acordo com ele, onde o presidente foi descortês ou inadequado com a Greta? Pirralha é uma criança ou pessoa de pequena estatura. Do ponto de vista gramatical, ele não foi descortês. E aí teve uma hora que as pessoas falaram: não, calma, mas ele já chamou algum ministro de pirralha e tal? E aí o porta-voz respondeu: o presidente me chamou de pirralha. Então, aparentemente, pirralho é uma coisa assim do vocabulário do Bolsonaro, não sei. Na minha terra a gente chama pessoas de pirralho. Uma criança qualquer. Eu queria retificar a frase do Donald Trump. Ela não tem um futuro promissor, ela tem um presente extraordinário. Ela mora na Suécia, ela é bem alimentada, ela vive num mundo que tem um dos maiores índices de IDH da história da humanidade. Dos maiores não, o maior. Menos guerra, menos fome, menos pobreza, enfim. A Greta é uma pirralha. Uma pirralha no sentido de ser uma pequena criança, e uma criança qualquer que é de alguma forma explorada, tanto pelos pais, que são ativistas de esquerda, e por uma mídia que promove uma espécie de ecoturismo, ecoterrorismo. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a ecologia não seja um tema importante, mas é explorada sobretudo pelos seus pais, que são ativistas de extrema esquerda, que exploram a menina que sofre de autismo e de uma obsessão por algum tema que ela não entende muito bem. Ela disse recentemente, volto a dizer, que a humanidade estava à beira da extinção.
que as autoridades estavam promovendo um cataclisma mundial. Se isso não for exagero caricato de uma pirralha que é obsessiva, eu não sei mais o que é. Ela proíbe os próprios pais de viajarem de avião para não liberarem dióxido de carbono. Mata a aula durante 2 semanas porque não quer poluir o ambiente. Se isso não for a atitude de uma pirralha mimada... todas as sextas, Adriles. Ai, pelo amor de Deus. Nunca na história mundial... Nunca na história mundial, vou dizer de novo, houve um padrão de qualidade de vida tão alto quanto o que existe hoje. Isso está no próprio livro do Harari, que é um manifestante de esquerda, também progressista, todo bacaninho. Há menos fome, menos miséria, menos guerras em termos absolutos e relativos, graças às melhorias implantadas pelo capitalismo, a quem a Greta culpa pelo derretimento das calotas polares. O próprio ecoterrorismo é um business capitalista. Senti agora aquela novela. Pessoas, por exemplo, como o Al Gore, que fez um filme que metade das previsões dele não se concretizaram nos últimos 20 anos, ganha grana, exatamente, capital, com a exploração desse ecoterrorismo. A Greta, como eu já disse aqui, é uma menina autista. Ela dá voz ao movimento e não pode, pelo fato de ser uma criança que é utilizada como símbolo de inocência, ingenuidade e pureza, sofrer nenhum tipo de represália. Ou seja, ela é explorada exatamente por ser uma pirralha. Ela fala, por exemplo, dos índios em luta pela preservação da natureza, mas eu gostaria de saber o que ela sabe efetivamente sobre os índios no Brasil. Ela nada fala, por exemplo, sobre a ânsia dos próprios índios e quererem mais civilização, nada fala sobre a depressão que acomete inúmeros indígenas, sobre a depressão e o alcoolismo dos índios, sobre casos de corrupção na FUNAI, que o índio, ela percebe, com essa narrativa da educação que ela teve, que o índio é um bom selvagem, de certa forma, russoniano em essência. Nada sabe, parece, sobre uma esquerda fanática em jogar o índio num clima idílico, anticivilizatório, de haver um Estado no Brasil que cria um Estado à parte, porque ele acha que aquilo é um Estado de natureza. Fala dos Estados Unidos, deixa eu só concluir, fala dos Estados Unidos, mas nunca cita a China, que é o país que mais polui hoje no mundo, porque não serve exatamente a narrativa que ela é adestrada a dizer. Terminando, Greta é uma menina privilegiada, uma pirralha, tratada como um prodígio, vítima de uma educação que cria ressentimento, raiva e ódio em crianças. Isso é muito perigoso. É mais uma vítima de uma educação calcada em ódio progressista aos avanços do capitalismo, da qual ela é a principal beneficiária. Fala, Paulinha. Eu queria ler o que outras pessoas também escreveram aqui na internet até para a gente conversar aqui e repercutir. Então, a Tabata Amaral escreveu assim: se ser pirralha é ter a coragem de enfrentar meio mundo para defender nosso meio ambiente e nosso futuro, com muito orgulho, #somos todos pirralhos. Aí teve também um comentário aqui do James Cimino, que é aquela história da eterna 4ª série que a gente parece que vem vivendo. Sim, qualquer hora do recreio, É a 5ª série C. O mais engraçado é ver o Jair Bolsonaro chamando a Greta Thunberg de pirralha e se achando super maduro ao fazer isso. Isso. Eu quero saber. E aí eu queria falar o seguinte: o Adriles fala sobre ela não poder ter represálias por ser criança, ter autismo. Eu acho que ela pode sofrer represálias pelo que ela diz, mas de uma maneira madura, com argumentos técnicos. Agora, quando vem um presidente da República e se refere a ela como pirralha, não foi porque ela é uma criança pequena, foi para zombar da Greta Thunberg, né? Aí o governo quer falar, só um minutinho, aí o governo quer falar que não falou o que falou. Mais uma vez, será que o Bolsonaro sabe também sobre os índios? Será que ele sabe o que está acontecendo na Amazônia? Será que ele sabe sobre a luta dos índios na Amazônia, que eles estão sendo mortos? Porque esse caso mais respeito tá a em investigação, ele do que a ela, são né? grupos em defesa ali da Amazônia. Então diz mais respeito sobre ele do que a própria Greta Thunberg, que eu queria dizer o seguinte, que além de pirralha do ano, acaba de ser também anunciada como a pessoa do ano pela revista Time. Se o Brunão puder colocar pra gente aqui. O prêmio diz mais respeito a quem premia do que a premiar. Por soar o alarme da relação predatória da humanidade com o único lar que temos, por nos mostrar que, como pode ser uma nova geração, Greta Thunberg é a pessoa do ano de 2019. Agora, a despeito de prêmios ou quaisquer outras honrarias, e até a importância que as autoridades globais dão para ela, é muito menos o que ela diz e muito mais o holofote que colocam sobre ela, não é, Conrado? É exatamente isso.
Eu tenho 40 anos e a gente viveu a criação da Eco 92, não sei a idade dos ouvintes aí, e lá na Eco 92 tinha uma Greta Thunberg também lá, que era a Sigourney Suzuki, que falou a mesma coisa, o mundo vai acabar, os peixes estão com câncer, vai ser uma coisa... Os peixes o quê? Estão com câncer, porque ela morava no Canadá e pescava com o filho, com o pai dela e dizia que os peixes... É verdade, tem um vídeo dela na internet, os peixes estavam com câncer. Eu falei, eu ouvi errado. Verdade verdadeira, tem um vídeo dela pra assistirem. Agora, o ponto que a gente tem que pensar principal aqui são duas coisas. Primeiro delas é, como o Vini falou, da gente procurar os dados reais da humanidade e depois entender essa parte sociológica de criação do que é ser pirralho ou não. Do ponto de vista... Se a gente for... Aí que tá, quando a gente pensa nesse grande terror mundial do meio ambiente, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, vou dar um exemplo, tá? A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem 40 quilômetros por 40 quilômetros, ou seja, ela tem 1.600 quilômetros quadrados, que dá 1 bilhão e 600 metros quadrados, tá? Se a gente botasse, se fosse um grande show de rock, dava pra botar toda a população mundial na cidade de São Paulo. Então, Olha, no metrô, às vezes parece que tá todo mundo lá. Cara, se for no metrô... Vai nascer às 6 horas da tarde. Se for no metrô, dá pra botar em metade da cidade de São Paulo. Porque o cálculo é 9:1 em termos de metro quadrado. O que eu quero trazer pra vocês de informação também aqui é, se toda vez que nós discutirmos sobre o meio ambiente, a gente tem que pensar de uma forma. Pra gente proteger o que a gente tem hoje, o que a gente ainda não tocou, nós temos que super aproveitar a área que a gente tem. Porque assim funciona. Muita gente reclama, a carne aumentou, mas por que a carne aumentou? Porque não tem tanta área para o pessoal poder produzir. Então, como mais gente comendo, vai aumentar o preço da carne. A gente tem que tentar encontrar esse meio termo nesses dois aspectos. E quando a gente falar que ela é uma pirralha ou não, esse conceito de criança só existe no nosso mundo ocidental, né? Sabe que às vezes eu acho que a gente quando eu digo sociedade, tá? E aí claro. isso envolve o Mas Trump, isso envolve Bolsonaro, isso envolve Claro, todo mundo. Sim. A gente fica numa coisa meio Don Quixote combatendo moinhos de vento, Sim. quando os problemas reais eles estão do outro lado. Hoje de manhã, por exemplo, o Tejon, no A Hora do Agronegócio, falava sobre agricultura eficiente, de alta precisão. E ele falava sobre como é possível, com o mesmo metro quadrado, Sim, né? área. Com a mesma área, você produzir 2 vezes mais se você tiver a aplicação Do defensivo certo. não só defensivo, nós estamos falando sobre irrigação, nós estamos falando sobre o manejo correto, nós estamos falando sobre uma série de otimizar e usar daquilo que a ciência nos dá para fazer com que o impacto sobre o meio ambiente seja menor, né? E você conseguir extrair muito mais dele. Ocorre que nós estamos preocupados com o que a garota está dizendo lá fora, e cartazes e etc. E não estamos olhando aqui para dentro informar, por exemplo, os agricultores que fazem um manejo equivocado, errado, completamente errado de defensivos, e por isso os defensivos são os vilões, quando não são. Não, Mas é né? você que É deveria esse estar no lugar outro lado, da Greta não é? Thunberg. O problema é colocar o Não, holofote. pelo amor de Deus. Exatamente, o problema é colocar o holofote numa menina mal informada, mal formada, mal educada em todos os sentidos, que diz que a humanidade Mal está à beira do educada, precipício. você sabe como que ela foi educada? Grosseira. Como ela foi Mal formada, é Grosseira, intrometida, não mal entendi. formada no sentido de achar que a gente está à beira de um cataclisma social, ecológico, isso é Levanta tudo. pontos importantes. Sabe o que eu acho? Levanta, Sabe o que você eu cria riso, você cria um Não, ela levanta No fundo, acaba que os pontos podem até ser importantes, mas Ela o é usada discurso. como uma iconografia. Mas o Ele pode ser discurso que é exagerado, gerado a partir pode deles é um ser. discurso vazio. Mas Esse é é o isso. ponto. Você perde Mas o a substrato questão- da realidade. O mais importante nessa menina aqui é exatamente a gente bater palmas para essa querer mudar o mundo. Isso é muito Exatamente, positivo. isso é muito de Agora, verdade. Não Paulinha. bata o palma, não. Não, Todo mas não, soviético que a quis mudar o causa mundo dele- matou 20 milhões de Não, pessoas. não, não, né? Nossa, não, peraí, Também não, aí também não. Peraí, Só querer Mas, mudar o Adriles, mundo pra mas, mim não Adriles, cola. não. Tem que ter Meu método. Deus. Adriles, o que eu tô falando aqui é bater Peraí, palma. Deixa o vamos Aros colocar ordem nessa feira aqui, que senão o ouvinte não entende bulhufas. Vai lá. Fala, Paulinha, você estava dizendo. Não, eu ia falar que assim, é isso, é o discurso da juventude. A juventude, ela é assim, ela vive desses impulsos, ela tem uma imaturidade para entender Natural. de fato a profundidade. São o assim, quanto né? Que que vão bom, mudar o assim, mundo, Mas exatamente. que elege os jovens à juventude, não Peraí, tem voz Adriles, a agora eles era eu. assim. E aí, não, mas é legal a gente ver que tem uma menina de 16 anos e quem sabe tantas outras que de repente vão passar a ter contato com diversos tipos de informação. Eu não acho que todo mundo tem que concordar com ela. Inclusive, se existem outros
outros jovens que também estão prestando atenção para a ecologia e estão entendendo outras coisas, eles devem estar aí, eles não estão na capa da Time. Mas muito provavelmente, provocados por um discurso dela, podem estar indo ali buscar outras coisas. Pesquisar para além da educação. Ué, mas isso não é legal? Eu acho que esse é o mérito dela. Só fechar com um conselhinho do Nelson Rodrigues aos jovens: envelheçam. Não. Bom, eu acho que é por discussões como essa que as Sem calotas perder o polares vigor. estão derretendo.